tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre tecnologia e conciliação financeira na saúde. Hoje nós vamos discutir como os prestadores e as operadoras podem trabalhar juntos para poder reduzir glosa, para poder agilizar pagamentos e também melhorar a previsão de recebimento financeiro. Eu sou a Pamela, eu sou aqui da ZG e eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse tema que é tão relevante para o setor. Eu trabalhei durante 15 anos no ciclo de receita hospitalar e hoje eu tenho o prazer de receber a Mariana Ferreira, que é coordenadora de recebíveis do BP, e ela também tem muito conhecimento e experiência dentro da área de faturamento, recurso de glosas e conciliação. Mari, seja muito bem-vinda e eu quero que hoje seja algo que as pessoas vão ficar muito felizes em partilhar um pouco mais desse tema, né? Tanto com o conhecimento que você tem, quanto com a vivência que eu tive dentro desse setor. E acredito que hoje as pessoas vão conseguir dissertar bastante desse assunto. É importante também lembrar que vocês podem, durante a nossa conversa, nosso bate-papo, mandar perguntas e comentários, que ao final dessa webinar, nós iremos separar um momento para que vocês tirem as suas dúvidas e até compartilhem também suas experiências comigo, com a Mari e todos que estão assistindo. Boa tarde, Mari. Oi, Pamela, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, com o time da ZG. Quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre os desafios aí da conciliação financeira dentro da área hospitalar. Bom, eu estou atualmente na BP há 5 anos e meio. Minha formação, eu sou graduada em administração hospitalar e estou finalizando a minha pós-graduação em gestão e liderança de pessoas. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês. Eu iniciei na área da saúde em torno lá em 2008, iniciei como escriturária, então eu conheci de perto ali o posto de enfermagem. Nesse momento eu pude conhecer as medicações, o que utiliza para fazer cada medicação. Esse ponto foi o meu alicerce, né, na área da saúde. E aí, logo em seguida, eu iniciei como assistente de faturamento, fazia faturamento de pronto-socorro, depois pulei para faturamento de internação, e na sequência eu entrei como recurso de glosa numa outra instituição, então eu comecei a aprender recurso de glosa ali a nível do item no sistema, dentro do sistema do RP mesmo, um a um, item a item, então foi naquele momento que eu fui conhecendo o modelo de cobrança, né? Foi naquele momento que eu comecei a entender o processo todo de cobrança, na verdade. E em 2019 eu vim para o BP exatamente para trazer o ZG, né? O coordenador da época estava implantando o ZG, então eu vim fazer parte aqui do time justamente para apoiar nessa implantação, porque na empresa anterior eu já tinha experiência com zero glosa. Então, dentro da BP de 2019 para cá, eu já atuei dentro do ciclo de receita na sua totalidade, então desde o recebimento da guia de autorização até o recurso aqui no final. Então, eu fiz recebimento de contas, trabalhei com autorização, não fui tão dentro da auditoria em loco, mas trabalhei junto, e fiz também análise de dados dentro do ciclo, conciliação financeira, né? Fiz conciliação com contas a receber, e atualmente, há 2 anos, somente com recurso dentro do ciclo. Tá? Então, essa é a minha trajetória, e eu espero poder compartilhar todo esse conhecimento e aprender também. Vocês já viram que hoje temos uma pessoa aqui com uma experiência incrível, né, dentro da área, e eu tenho certeza que a Mari vai ter muito a agregar, assim, até pelas inovações que ela vem trazendo dentro do setor. Acho que quem acompanha a Mari aí no LinkedIn, quem já conhece, sabe que ela é muito inserida dentro do processo e principalmente no nosso tema de hoje, que é sobre a tecnologia, né? A gente vai falar um pouco agora sobre o panorama dos desafios da conciliação financeira. Mari, já que você já trabalhando há bastante tempo dentro dessa área, você tem uma visão muito boa, assim, da conciliação financeira. E a gente sabe que mesmo, né, com muitas mudanças e muitos avanços, ainda existem desafios, né, dentro dos hospitais. Você pode falar um pouco sobre os desafios que vocês enfrentam hoje dentro do hospital, não só onde você está hoje, mas sim de todo lugar que você passou, né, que ele tem
sobre a conciliação, o que ele tem, o que você consegue identificar. Olha, eu tive esse desafio, isso foi melhorando, isso avançou, até por conta da sua trajetória, né? Claro, claro. Eu acho que desafio é todo dia, né? Todo dia eu levanto, na verdade, todo dia eu levanto e durmo pensando como é que eu vou tirar o coelho da cartola, um novo coelho, né? Para a gente ver como que vai ser o dia de amanhã, uma diferença. Então, a cada dia nós somos convidados a pensar de uma forma diferente e de uma forma melhor do que o que foi o dia anterior, né? E aí, um dos primeiros desafios que eu vou... São vários, mas o primeiro desafio que eu vou compartilhar com vocês aqui está ali voltado ao contas a receber, a nossa querida inadimplência, né? E o nosso desafio aqui hoje que não é, eu faço parte do time de recebíveis, hoje não está mais comigo, faz parte com a Jennifer, né? A coordenação é dela, mas o nosso desafio diário é entender e reconhecer, né? Enxergar isso antes da operadora realmente entrar em inadimplência. Então eu tenho que identificar isso muito antes, porque você imagina, se eu for pega de surpresa, o que vai acontecer com o meu fluxo de caixa, né? Exato. Então eu acredito que um dos principais desafios é esse, a inadimplência. Então, eu tenho que identificar com a operadora, fazer esse planejamento, identificando com ela a possibilidade do pagamento, e isso o time faz diariamente aqui, todo dia a gente faz a guerra, a briga ali, né, para identificar quando o crédito vai acontecer, e quando ele acontece, vem o segundo desafio, né? Quando o crédito acontece, em quanto tempo eu vou conseguir conciliar esse pagamento? Porque eu preciso saber o que ele deixou de pagar, né? Então, o segundo desafio é quanto mais rápido eu conciliar, mais rápido eu vou conseguir cobrar e mais rápido o time da análise de recurso de glosa também vai conseguir identificar os problemas das glosas apontadas naquele mês, o impacto da glosa, né? Então, eu vejo que esses dois pontos, junto ao contas a receber, é um desafio enorme, enorme para a área, né? Falando, puxando um pouquinho a sardinha mais para a glosa, né, que é um desafio, né, que é um desafio do fluxo financeiro total, mas antes dela eu vou falar um pouquinho sobre a padronização das informações, né. Hoje, na BP, são mais de 130 contratos, né, e toda instituição precisa trabalhar com 130, mais de 130 contratos, e cada um no seu formato, com o seu perfil, cada uma com a sua particularidade. Isso eu dou parabéns, né? Principalmente para aqueles que não têm tanta tecnologia ali, recepção na ponta, que tem que fazer ali o cara crachá, né? Guia autorizada, carteirinha. Então, quanto mais tecnologia eu conseguir buscar para apoiar esse time, eu vou minimizando os problemas ali de padronização de informações, né? Então, como a instituição pode atuar com essa padronização, né? E, por último, eu venho colocar aqui a glosa, que o maior desafio da glosa é fazer com que o próprio hospital entenda que a glosa ela não é um problema do recurso de glosa, ela é um problema institucional, né? E que a gente precisa tratar ela na sua totalidade. Hoje a gente fala muito que a glosa é um trabalho de formiguinha. Se todos nós atuarmos juntos, a formiga vai ficar enorme e a gente consegue resolver o problema, né? Então, eu acredito que um dos maiores desafios são esses hoje. Você até falando um pouco da glosa, né? Até puxar um pouco dessa fala, a gente sabe que hoje a glosa ela impacta não só, né, o recebimento do hospital, mas ela impacta de uma forma geral. E aí, o que a gente consegue entender, porque ela começa desde lá do atendimento, né? A partir do momento que o paciente entra no hospital, ele tem aquele atendimento, se a recepção deixa de conferir uma carteirinha, se deixa de pegar uma assinatura, solicitar uma autorização ali para ele ser atendido, a glosa já vem desde o início. Claro que você consegue só identificar isso 30 dias, 40 dias depois que você já mandou essa cobrança, né? Então, é importante que as áreas sejam muito inteiradas e se comuniquem, até para diminuir. E hoje você consegue trazer para mim qual é a glosa que mais impacta assim, o processo da equipe de vocês, da parte interna, não só do recurso de glosa em si, né? Porque o recurso de glosa ele vai identificar essa glosa e ele vai apontar as áreas necessárias, mas se todas as áreas estão envolvidas nesse processo, você consegue mensurar mais ou menos, olha, essa glosa aqui hoje é a que mais me gera retrabalho?
Eu digo para você que o processo ele começa não só na recepção, no atendimento do paciente, mas lá no ato da contratação, né, com a operadora. Então, naquele momento já pode nascer uma glosa na assinatura do contrato. E eu digo para você que hoje o meu maior desafio aqui é exatamente a comunicação entre o que está no contrato, o que está no meu sistema e o que está na operadora. Então, questões de valores diferentes, codificações diferentes, esses são os nossos maiores impactos aqui, referente à glosa. E você sabe que essa questão de divergência de informações, isso não só está ligado, né, ao processo interno do hospital, mas também de parametrização por parte até da operadora. E a gente entende que para você conseguir chegar numa comunicação tanto interna quanto externa, os dados eles precisam estar totalmente corretos, né? E isso é um desafio muito grande, porque é aquilo, o mercado da saúde ele é muito dinâmico. E aí, a cada momento, tem mudança de contrato, tem mudança até de entendimento de processo, porque até aquele momento aquilo era relevante e hoje não é mais. Então, essa comunicação precisa acontecer sempre, né? Até para você não correr o risco de hoje cobrar algo que está correto, mas aí mudou um contrato, mudou um aditivo, teve um reajuste, esse reajuste não foi parametrizado no sistema da operadora, não foi parametrizado no sistema do hospital, e ele acaba impactando muito no seu recebimento. Mas teve algum processo que você mudou, né, que você identificou que se mudando dentro do hospital, você percebeu que teve diferença? Olha, esse processo aqui eu vou mudar, e você viu que teve uma evolução e diminuiu o seu índice de glosa? Olha, eu vou te contar um exemplo de um caso que aconteceu comigo. Ele não impactou direto na glosa, tá? Mas ele impactou no meu processo aqui interno, né? Quando eu coordenava o time de análise de dados, era um dia de fechamento, tá? A gente estava aqui tarde da noite e a gente precisava ficar para aguardar, para finalizar os dados, né? Para fazer o compilado das informações. E naquele dia tinha algumas guias de internação para receber e para compartilhar ali com as áreas de autorização e auditoria que faziam essa primeira análise na conta, né? Naquele dia, eu falei, eu vou ajudar o pessoal, eu estou aqui só aguardando, eu vou ajudar o pessoal. Eu peguei, né, e era necessário preparar uma folha de rosto, que se chama ainda, né, capiante, né, e aquele processo era todo manual, né, então, nós tínhamos uma equipe de em torno de 8 pessoas que faziam isso. Pegava aquela guia de internação, de atendimento do paciente, e ficava colocando os dados, número da conta, valor da conta, o prazo que ia cair, né? E dali para frente, eu comecei a escrever aquilo e comecei a trabalhar nesses casos, né? E aí eu fui fazendo um a um. Eu cheguei a fazer 3 casos, né? Dos 3 casos que eu fiz, eu comecei a me injuriar com aquela informação, né? Com aquele caso. E eu fui tentando fazer de uma forma diferente aquilo. Eu falei, não, gente, não é possível que só tenha essa forma para fazer esse caso. Eu tinha que olhar no sistema e tinha que escrever manual. Eu falei, não, eu estou injuriada com essa informação, né? Vamos ver o que dá para a gente fazer. E aí, opa, a Pamela voltou. E aí eu estou terminando de contar aqui, Pamela, como foi a criação do capiante eletrônico, né? Então, a gente foi fazendo, e eu fazendo aquela folha, e eu fui me injuriando com aquela informação. Eu falei, não é possível que só dá para fazer isso manual. Não é possível, né? E eu fiz 4 capiantes. No 5º capiante, eu falei, não, gente, chega, para. Eu estava com os meninos do meu time aqui comigo, falei, para tudo. Não vamos continuar assim, né? Eu quero que vocês pensem num formato diferente para a gente trabalhar, porque hoje eu tenho 8 pessoas que ficam o dia inteiro escrevendo, e na minha cabeça, quando eu fazia, eu falava assim, gente, será que essas pessoas estão felizes fazendo isso? Será que elas são felizes só ficando escrevendo, né? E aquilo me incomodou muito. Então, depois de 2 dias, o time mexeu com a base, né? Pegou a base de dados aqui no meu sistema e falou, Mari, dá para criar aqui uma folha de rosto automática, né? Automática, assim, automatizada, vamos colocar assim. Eu coloco o número da conta
e o capiante já preenche sozinho ali, né? Com uma macro no Excel, ele já vai preencher automático, sozinho aqui, todos os dados. E inclui ali dados de prazo de validade da conta e tudo mais. Então, eu consegui, eu não, né? O time conseguiu trazer essa inovação, uma inovação simples, mas que hoje faz diferença para a área, porque no dia que não manda, a área pede, né? Então, como isso foi inovador para aquelas pessoas que estavam ali, né? E como aquilo trouxe mais credibilidade para a pessoa que estava analisando, né? Eu não preciso ter dúvida, as informações que estão lá vieram diretamente do meu sistema, né? Então, quando eu lembro desse caso, foi simples, mas é um ponto de atenção, né, para a gente pensar como que a gente pode fazer o nosso dia diferente, né? Como que a gente pode melhorar o nosso dia a dia? Eu sou a doida para tudo e vamos pensar diferente. Porque eu acho que precisa sair um pouco, né? Pensar um pouco fora da caixinha, né? Porque a gente sabe que o processo hospitalar ele é um processo moroso, porque é um volume muito grande. Se tratando, né, a BP, um dos maiores hospitais, a gente sabe o volume que é, e aí você ter que utilizar essas 8, 9, 10 pessoas para fazer um trabalho que talvez você conseguiria otimizar esse processo. E aí você já direcionar essas outras pessoas para tratarem outros assuntos, né, de uma causa raiz, de corrigir um processo, você tem muitos ganhos. E aí, mesmo com alguns obstáculos no processo, mesmo automatizando alguns processos, você ainda precisa entender que a tecnologia ela tem uma relevância muito grande. E aí eu queria saber de você o seguinte: como que a tecnologia ajudou, apoiou você nessa otimização de processo e conseguiu trazer também algumas resoluções de problema dentro da sua negociação com a operadora, com o seu processo interno de correção de causa raiz? Como que você conseguiu trazer a tecnologia e colocar isso para dentro do processo do BP? Ótimo. Eu vou falar um pouquinho sobre as tecnologias que nós temos aqui e as que a gente busca implementar, tá? E aí eu parto ali para como eu utilizo elas, né, a meu favor. Hoje eu tenho, já na área de autorizações pós, nós temos uma tecnologia que nos apoia nas solicitações de autorização, né? Antes eu tinha um analista, ele ficava lançando todas as informações uma a uma para cada operadora, para cada perfil diferente, fazia essa informação dentro do site da operadora. E hoje não, hoje fica tudo muito mais centralizado com essa tecnologia e todas as informações ficam ali dentro. Então, isso nos apoiou muito na evolução do time e também na qualidade ali da minha glosa. Eu melhorei muito questões referentes à autorização, porque às vezes eu digitava um número errado da senha, vinha a glosa. Então, com essa tecnologia, a glosa começou a reduzir questões de autorização. Estamos estudando aí o caso na auditoria em loco, né? Então, para apoiar ali o time da auditoria, uma inteligência artificial que faça essa análise e que os enfermeiros eles fiquem mais voltados na discussão da auditoria em loco com a operadora, né? Na discussão conjunta mesmo com a operadora. O terceiro item também, junto na auditoria, é uma ideia de apoio para o time de ajuste de contas. Então, depois que a conta passa pela negociação técnica, né, esse time ele vai fazer a limpeza da conta. E para que a limpeza seja fidedigna ao que foi negociado, nós estamos tentando localizar aí empresas, né, que façam esse processo de higiene da conta. Então, para que eu não tenha um impacto futuro lá na minha conciliação, né? Porque se eu limpo um item errado, no sistema da operadora tem um item e no meu tem outro. Isso impacta aqui na conciliação financeira também, né? E aí, entrando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o ZG, né? A gente tem o faturamento na sequência. Desculpa, se eu esquecer, tem gente que vai me matar aqui. Eu tenho um sistema que coloca as contas... fecha as contas da pré-análise de menos complexidade, então ele fecha as contas, insere no protocolo. Para quê? Para que o time da pré-análise possa fazer a análise das contas mais complexas, né, evitando ali uma glosa futura ou um não recebimento. E aí agora, entrando com o ZG, nós temos o ZGT, que faz o envio automático ali do nosso faturamento, né,
desculpe, faz o envio automático do nosso faturamento e centralizando as informações. Imagina você tendo que enviar XML por XML para cada operadora e as informações todas dispersas, né? Todas dispersas. Sim. Ou eu tendo que colocar tudo numa planilha. E um dia aquela planilha some, eu não sei mais onde estão aqueles dados, né? Olha, Mari, eu posso até falar um pouco com propriedade desse assunto, porque eu falei, meu primeiro emprego foi como faturista. E eu lembro de fazer isso, né, na mão, não tinha nem a questão do XML, eu tinha que estar fazendo uma planilha para olhar se estava certo, se não estava certo. Então, quando você utiliza uma ferramenta que ela consegue centralizar a informação, você consegue saber, olha, o meu faturamento foi realmente enviado e eu não preciso entrar portal a portal, porque já diminui metade do seu tempo aí, né? Quando você tem a plataforma que vai conseguir centralizar aquilo e mandar o faturamento. Isso já é um ganho dentro do faturamento, que a gente sabe que tem um prazo corrido, né? O faturamento sempre corrido, tem aquele prazo tanto de limite da operadora e também o fechamento interno, né? E também metas de valores a serem faturados. Então, isso também já auxilia bastante o time de faturamento a conseguir corrigir outras coisas, né? Dentro desse processo. Exatamente. Eles vão ter tempo para pensar formas diferentes, né, de como eu posso melhorar e como eu posso evitar a glosa, né? Eu acredito nisso. E aí, vindo agora para o time de conciliação, nós atuamos com o ZG, então a conciliação é feita pelo ZG, pela BP, desde 2017, né? Então, antigamente nós fazíamos todo esse processo manual, e aí nós levávamos, em média, 20 dias para concluir uma conciliação e um time, né, um time enorme, fazendo, todo mundo ali, fazendo junto, e hoje com o ZG eu consigo atuar aí em torno de 2, 3 dias com essa conciliação, né, e aí entra lá no nosso desafio, lembra? Quanto mais rápido eu conciliar, mais rápido eu consigo evidenciar os meus riscos e minhas perdas, né? Então, o ZG nos apoia nesses dados, fazendo com que o robô vá até o site da operadora, retire as informações do demonstrativo e concilie com os dados que a gente tem dentro do nosso RP, né? Assim, você vê como que é importante esse dado, né? Eu até aproveitando esse momento para falar com o pessoal que está aí no chat, para vocês compartilharem, né? Como que é hoje, no lugar que vocês trabalham, vocês conseguem conciliar hoje, o BP concilia em 2 dias, algo conciliava em 20. Até qual é o principal desafio hoje que vocês enfrentam dentro do setor que vocês trabalham, não seja somente em faturamento, mas recursos de glosas, conciliação, até mesmo lá no atendimento do paciente, lá no início, na porta de entrada. Então, vão mandando os comentários aí, colocando quais são os principais desafios, e até coisas que vocês implantaram na área que vocês trabalham e que foi de grande valia, que teve resultados positivos, que a gente vai trocando ideias aqui, que eu acho que é importante, todos que estão aqui, né, não só a Mari ou eu que estamos aqui, que a Mari vivencia isso e eu já vivenciei todo esse período, toda essa parte de ciclo de receita. As pessoas que estão aqui são pessoas que estão totalmente ligadas a esse processo, né? E eu tenho certeza que a troca de experiências vai ser muito importante. Então, se você passou por isso, se você passa, ou você ainda, olha, não sabia que era possível fazer isso, e hoje é possível, manda aí seu comentário, sua pergunta, que a gente vai fazer no final dessa webinar, a gente vai tirar algumas dúvidas e também trocar informações. Mari, olha que legal isso, né? Vocês conciliavam em 20 dias, passaram a conciliar em 2 dias. Aí você entende a importância da tecnologia, porque quando você no início, você citou sobre a particularidade de cada operadora. A gente sabe que as operadoras, cada uma tem o seu prazo, cada uma tem a sua negociação, por mais que, eu lembro uma vez que um gestor falou, quem recursa a um, recursa a todos. Sim, realmente, quem recursa a um, recursa a todos. Porém, eu tenho as particularidades de cada operadora. Então, quando a conciliação concilia em 20, a operadora tem 30 dias para você mandar esse recurso, você não tem mais 30. Você tem 10 dias. E hoje você consegue trabalhar. Essa forma de você trazer a tecnologia para dentro do seu processo, eu acredito que ainda encontre algumas resistências, né? Por parte da equipe. E eu acho que isso não é sobre um time específico, mas isso é muito comum, né, dentro da área hospitalar. E além disso, eu queria saber de você, se você viu essa resistência, se você pode trazer um pouco, né, do que você vê, que as pessoas falam, olha, eu vou perder meu emprego quando entra a tecnologia. E também,
porque para quem acompanha a Mari no LinkedIn sabe que ela é totalmente engajada em relações de tecnologia, e eu vejo ela participando de vários eventos. Então, traz um pouco disso, né? Porque você acaba atuando com outras pessoas além do time mesmo que você trabalha atualmente. É isso mesmo, Pamela. Eu só queria complementar que, além do prazo de conciliação que reduz, a minha análise também reduz, né? Porque uma vez que eu tenho uma tecnologia que me apoia, nós iniciamos 2024, mesmo com a tecnologia, mas sem ter alguns ajustes, sabe? Porque a gente precisa melhorar o processo também. Só a tecnologia não vai resolver, né? Se o processo não estiver limpinho, bonitinho, não vai resolver. Nós estávamos em torno de 87 dias. Então, quer dizer, nós estávamos enforcados ali no último dia do prazo da operadora fazendo o recurso. E hoje eu consigo chegar em 30 dias, né? Com melhorias de processo e apoio ali das áreas parceiras. Então, hoje, o que o time hoje, por muitas vezes, tem resistência? É o que você falou. Eles têm o medo de perder o emprego, né? Muita gente fala assim, o robô vai vir perder meu emprego. Quando eu comecei a falar com o meu time sobre a inteligência artificial, o pessoal falou assim, se prepara, olha, o robô vai vir pegar seu lugar. E não é bem assim, não funciona desse jeito, né? Hoje, nós estamos buscando, sim, inteligência artificial para nos apoiar, principalmente na análise de glosa. Não vou mentir, nós estamos buscando, sim. E para quê? Para que meu analista deixe de ser aquele analista que só fique digitando, porque, vamos falar a verdade, ficar digitando glosa, talvez não seja uma coisa tão feliz assim, né? Ficar só digitando. E conversando com papel, porque a glosa é papel, conversa com papel, né? Porque eu mando meu recurso para a operadora entende como ela quer, devolve para mim como uma glosa mantida e fica nessa comunicação. Então, assim, o que eu tenho tentado com o meu time e mostrado para eles é que a inteligência ou qualquer outra tecnologia, ela vem para nos apoiar, né? E antes de tudo, eu acho que antes de qualquer implantação, qualquer problema, qualquer contratação, né, de uma empresa, nós precisamos estar alinhados com o time. O time precisa saber o que está acontecendo, né? O time não pode ser pego de surpresa. A partir de hoje você vai usar essa tecnologia aqui, ó. Você não vai usar mais aquela, você vai usar essa. Então, eu acredito que isso a BP está fazendo muito bem, tá? Eu aqui, BP, nós vamos implementar uma nova tecnologia aqui de grande porte na BP. E o RH, desde o RH, esse apoio vem, né? Então, fazer com que cada colaborador entenda a necessidade dessa tecnologia para que ele não ache que ele vai perder o emprego. Pelo contrário, ele tem que estudar mais, porque ele irá nos apoiar com essa nova tecnologia. Né? Ele tem que se preparar, ele precisa se preparar. E outro ponto, além disso tudo, ele vai ter mais tempo para estratégia, criar estratégias, né? Então, voltando aqui para a análise de glosa com a inteligência artificial, eu vejo que eu vou ter pessoas que, ao invés de estar digitando, elas vão estar lá dentro da minha área que mais impacta a minha glosa. Então, ela vai lá para a recepção, vai passar o dia lá na recepção e fala assim, eu estou aqui para ajudar vocês. O que vocês tiverem dúvidas e precisem de apoio, contem comigo, eu estou aqui. Então, a minha ideia e o meu sonho aqui, né, como coordenadora de recursos, é trazer a tecnologia justamente para dar uma melhor qualidade de vida para o colaborador, né? Que ela me permita ter transparência no processo, né? E que ela faça eu ter a redução do meu tempo de análise, né? Eu preciso reduzir esse tempo, porque quanto mais rápido eu recurso, mais rápido eu recebo e mais rápido eu finalizo esse processo dessa conta, né? Junto à operadora. E, assim, a unificação das informações... Desculpa, Pamela. Não, mas assim, eu quero complementar o seguinte, né? Que dentro dessa questão de o analista ir lá e ele entender que não é uma substituição, e sim uma soma, né? Ele vai entender que ele vai deixar de... Porque hoje, na correria do dia a dia, às vezes você não consegue ver o resultado do seu trabalho, você não consegue ver o resultado e acompanhar a sua análise. Eu passei por muito tempo como analista de glosa, e eu lembro que a gente sempre tinha os prazos bem apertados, né, por conta do volume, a gente entende que não tem como fazer isso muito rápido, e aí você começa a trabalhar e mandar o recurso, mas você não consegue enxergar, será que meu recurso ele foi efetivo? Ele é efetivo, exato. Será que realmente eu consigo, o que eu estou enviando faz sentido para a operadora?
Ela porque está me entendendo, né? ela Ela está me está me entendendo, entendendo. exato, porque entra na questão da interpretação, né? Às vezes eu lendo, falo, não, isso aqui faz sentido, mas a operadora olha ela falando, mas não é isso que ela queria receber como resposta. E quando você tem a tecnologia ao seu favor, somando ao seu trabalho, você ainda consegue olhar o que a operadora te retornou e aí trabalhar isso de forma interna. Você chega e leva isso para o seu time e consegue destrinchar isso em outras áreas, né? Você aí começa a fazer os passos de volta. Olha, veio aqui, atendeu, cobrei a conta, né? Faturei, recebi, veio uma glosa, recursei. Olha, isso aqui realmente é uma glosa devida. Ou não, é uma glosa. Eu sempre falo da palavra da glosa recursável, né? E da glosa indevida, né? Que a glosa recursável é aquela que o meu processo estava incorreto, mas a operadora me deu a oportunidade de mandar evidências, documentações que aquilo poderia ter sido cobrado. Então, eu estou recursando a minha glosa e enviando evidências. A minha glosa indevida, olha, realmente, meu processo estava incorreto e a operadora glosou de forma. Desculpa, a glosa indevida, meu processo estava correto e a operadora glosou de forma indevida. Ou aquela glosa devida, meu processo está incorreto e a operadora tem razão no que ela está falando. Então, você precisa ter entendimento dessas três visões para saber onde você vai atuar, né? E Exatamente. fazendo isso manualmente, olha, por experiência Isso é própria, impossível. isso é praticamente impossível. E aí você deixa de ser um analista para ser um fazedor de Isso. recursos, um fazedor de faturamento. E eu acho que isso não é o intuito, né? O intuito da tecnologia não é aquilo, substituir a pessoa, e sim ela conseguir somar para que esse profissional ele tenha um crescimento dentro da área. E isso, assim, eu sou super a favor da tecnologia inserida no processo hospitalar. Porque eu falo que quem ganha não é só o trabalho em si, os recebíveis, né, do hospital, porém, o paciente, eu acho que ele é o que é um dos maiores beneficiados com isso, né? Em relação a você conseguir ter esse recebimento, porque ele vai ter um atendimento de qualidade, a operadora vai continuar trabalhando em parceria com o hospital e aquele paciente vai conseguir ser atendido ali naquele momento, porque não tem esses impasses, né? Porque o que o paciente Exatamente. realizou é o que eu cobrei, é o que de fato está no contrato que a operadora vai pagar. E isso é Exatamente. assim, eu acho que é aquilo, né? Ele vai para a evolução, é para o futuro, né? Ele é para o futuro e a gente sabe que isso acontece de uma forma muito natural, né? Porque a gente está aí para isso. E aí pode complementar, Mari. Eu te cortei aqui, mas acho que achei importante trazer esse cenário um pouco assim Claro, claro, para as claro. pessoas entenderem, e é aquilo, né? Quem também vive isso aí no dia a dia pode ir comentando aí que a gente vai falando no final dessa live. Claro, claro. Eu estou vendo os comentários aqui do pessoal, eu só queria colocar um ponto aqui que o Marcelo colocou, que é referente aos painéis de indicadores. E realmente, muito importante. Eu faço essa visualização todos os dias pela manhã, e se eu não faço, alguém me manda, né? E eu sempre tenho ali, eu preciso reportar, olha, o que aconteceu com essa glosa que foi glosada ontem, né? O que impactou? Porque eu preciso garantir que meu faturamento, meu próximo faturamento dessa operadora não saia com o mesmo problema. Então, é tempo real, né? E se eu puder descobrir isso antes, quanto antes, para mim é melhor, né? Então, o ponto que o Marcelo colocou realmente, os indicadores, o painel de indicadores que nós temos hoje, ele reflete muito o nosso dia a dia e as ações que eu tenho que tomar. Eu utilizo muito, Marcelo, o painel que você colocou também. E já falando sobre os painéis de indicadores, a gente falando um pouco mais sobre a transparência de dados, né? O que você leva, e também um dos pontos chaves aqui dessa web, né, é falar sobre fortalecimento, né, de parceria entre operadoras e prestadores. O que você utiliza hoje que a ZG ela te proporciona para que você consiga levar esses dados e sentar com a operadora e falar, ó, é isso que você está me devendo, é isso que eu tenho que corrigir? Como que você utiliza a nossa ferramenta, a tecnologia hoje ao seu favor em relação às negociações com as operadoras? Não, hoje o ZG, como ele concentra todos os dados, tudo que eu fui glosada, tudo que eu recursei, tudo que eu recuperei, né, a nível do item, no detalhe, então eu utilizo muito ali, principalmente nas minhas negociações, o relatório de demonstrativo de análise de contas guias, e
e dali para frente eu começo a gerar os meus dados com aquele relatório. Hoje, nós temos alinhado entre BP e ZG a disponibilidade da API, né? Então, o ZG disponibiliza a API, nós temos a informação D-1, então eu tenho um dash institucional, né? Então, dá para a instituição toda analisar ali as nossas glosas com as informações do que aconteceu ontem. Então, é tudo muito no tempo real. Tá? Então, utilizo principalmente a planilha, os dados, né, da planilha de demonstrativo de análise de contas a nível de item. E aí eu vendo aqui o título, né, como fortalecer a parceria entre prestadores e operadoras, e se vocês me permitirem, eu vou fazer um ponto, colocar um ponto, né, que o importante aqui é a comunicação, além dos dados concretos e corretos, é a comunicação, né? Antigamente a gente tinha muito a mania de falar assim, eu vou na operadora porque ela está errada, ela está errada, eu vou lá e ela vai ter que me pagar, e ponto, né? E toda vez que eu chegava na operadora, apanhava, né? Nossa, aí eu chegava lá e ela falava, não, você está errado nisso, você está errado nisso, você está errado nisso, você está errado nisso. E teve um belo dia que minha gerente virou para mim e falou, Mari, não, vai ser diferente hoje, você vai ver. E a partir daquele dia, com a mudança do cenário, né, com a mudança do meu perfil ali daquela reunião, que foi exatamente, nós chegamos na reunião e viramos para a operadora e falamos assim, tudo bem, o que eu estou errando? Pode falar para mim. Então, quer dizer, eu desconstruí a operadora que estava esperando eu ir lá brigar com ela, eu desconstruí esse histórico, né, e comecei a colocar a operadora como minha parceira, porque você concorda comigo, Pamela? Ninguém mais do que a operadora pode dizer para mim quem está errando. Exato. O que eu estou errando? Então, é só ela que pode me dizer, né? Então, eu uso a tecnologia com as informações dos dados, preparo o material e eu levo para a operadora. E aí, eu deixo ela contar para mim o que eu estou errando. E aí, casa exatamente com as informações. Eu falo assim, então, tá tudo lindinho, tá tudo bonitinho aqui, o que ela está falando está exatamente... E agora eu sei para onde que eu tenho que agir, né? Como eu tenho que agir. Então, falando aí de parceria com a operadora... Esse foi o ponto-chave. Quando eu comecei a descobrir, mesmo já trabalhando com glosa, talvez eu não estava enxergando isso. O maior problema nem sempre está nas operadoras, e a gente sempre culpa as operadoras. Nós precisamos entender também que as glosas, e aí a tecnologia vem para nos apoiar e mostrar para as nossas áreas, nas nossas áreas internas, que nós temos problemas para resolver dentro de casa também. Né? E como a gente pode, e resolvendo esses problemas, o ganho que a gente tem com isso, né? Então, hoje, voltando a falar aí de tecnologia, eu utilizo a tecnologia, eu tenho reunião mensal com a diretoria, então a diretoria abraçou a causa da glosa, então a gente compartilha ali os principais itens glosados das operadoras, da minha curva A, né, e nós discutimos ali como que a gente pode resolver esses principais problemas, e compartilhando a glosa do mês com cada área. Cada área é responsável por um percentual da glosa. Né? No começo, a resistência era muita, né? Porque ninguém aceita que está errando, né? E depois de um tempo, o exercício foi acontecendo, e hoje as pessoas me ligam antes e falam assim, Mari, o que eu estou errando? Dentro do hospital, né? E isso me fez com que eu ganhasse, que eu conseguisse uma parceria maior com a operadora, porque a operadora percebeu que eu realmente estava tentando corrigir, eu não só queria passar um sabão ali e fazer um negócio acontecer, né? E ela começou a identificar também que ela também erra, né? Que lá dentro, como você mesmo colocou, o cadastro da operadora também pode estar errado, né? Então, e essa parceria, ela começou a vir num momento assim, tranquilo, sabe? Foi fluindo, foi acontecendo. Então, eu acredito que o fortalecimento da parceria, ela acontece justamente com a sinceridade e a transparência das informações. Né? Você então, chega com credibilidade, né, Mari? E aí, exatamente. Quando você entra na operadora, já com esse posicionamento, reconhecendo que há sim um erro de processo, há um erro de cobrança, a operadora ela pode te apoiar nessa correção, a operadora ela consegue te enxergar de outros olhos, com outros olhos, né? E aí você perde, tira aquela visão que eu, por muito tempo, dentro da área hospitalar, tive, nossa, a operadora é vilã e o hospital é o mocinho. Na verdade, não. A gente sabe que existe erro de ambos os lados, né?
É claro que a gente tem que entrar num acordo e falar, ó, esse aqui é o melhor, chegar num acordo que seja bom para o hospital e para a operadora. Então, quando você não chegar com o pé na porta, falar, olha, a operadora me paga e pronto. Então, quando você tem uma fonte de dados que seja transparente, que seja consistente, e você consegue trabalhar isso com a operadora, só que tem a ganhar são vocês, né? E Exatamente. porque aquilo, a operadora, ela não vai chegar e falar assim, é meu dever glosar todas as contas. Não, na verdade, ela nem quer isso. Ela quer ter um parceiro para que ela tenha um atendimento bom para os pacientes, para os beneficiários deles, né? Não é o intuito chegar e vamos cortar todas as verbas do hospital. Mas quando você chega com um posicionamento diferente, eu acho que até as operadoras não estão preparadas, às vezes, para esse tipo de... Esperando isso. Exatamente, por conta desse embate que teve durante todos esses anos. Nossa, eu com quase 15 anos dentro da área hospitalar, foram poucas as vezes que eu lembro de chegar numa operadora e chegar e falar assim, olha, vamos conversar de forma amigável. Na grande maioria, eu mesma já ia com aquele perfil de vou bater na operadora porque eles têm que me pagar, e a operadora já com aquela visão de não vou pagar porque vocês estão cobrando tudo errado. E a gente sabe que não existe cobrança toda errada e também não existe cobrança toda correta, né? Então, eu acho que essa comunicação, o diálogo com a operadora, você consegue trazer uma eficiência no seu recebimento que antes a gente não tinha. E não tinha nem visibilidade de ter, né? Exato. A verdade é essa, não tinha visibilidade disso. Porque Exato. Você não tinha visibilidade, porque era tudo feito de forma manual. Eu Exato. lembro de fazer recurso via telefone, eu acho que a pessoa que está aqui na live vai lembrar disso, né? Quem está há muito tempo na área sabe que existia o recurso via telefone, o recurso via planilha. fax, o faturamento, olha eu entregando a idade aqui, ó. O faturamento que você tinha que imprimir e mandar pelo correio, pelo motoboy, então isso até receber, acontecia extravio de faturamento. Então hoje você tendo a digitalização de documentação, você tendo o controle de tudo que você faturou, que você conciliou, que você recebeu, está inadimplente, o que você recursou, você ainda consegue chegar para a operadora e falar, olha, com evidências, né? A gente sabe que hoje, para você conseguir ter um bom recebimento, você tem que ter evidências de cobrança correta, tudo isso. Então, quando você tem essa comunicação fluida com a operadora, eu tenho certeza que você, melhor do que ninguém hoje aqui, pode falar que vocês tiveram ganhos muito grandes a partir do momento que vocês enxergaram que eu não posso chegar batendo, mas eu tenho que mudar o meu posicionamento para conseguir ter uma parceria. Eu falo que esse mercado ele é muito volátil, é muito dinâmico. Até a Mari mesmo, né? Eu cheguei, quando eu conheci a Mari pessoalmente, ela falou, olha, eu já te conheço de algum lugar. Então, nós chegamos a trabalhar juntas numa determinada instituição, sem a gente perceber que foi um momento breve, né? Mas, em algum momento você encontra, e hoje você está no hospital, amanhã você está na operadora. Então, você manter essa comunicação, essa parceria, você consegue chegar a grandes recebimentos que antes você não tinha. E aí, Mari, eu lembro, a gente chegou a citar um pouquinho aqui sobre a resistência, mas como que você fez para conseguir tirar essa nuvem, né, da cabeça das pessoas, que aquilo seria positivo, né, para eles, né? Olha, porque eu acho que quando você vai na operadora e traz resultados, você consegue também mostrar o resultado para a equipe, né? E eu acho que isso também é um ponto que como você... resistência. Sim, e quando você traz, e é engraçado, quando eu faço o levantamento das recuperações, né, que a gente faz, eu faço um levantamento diário aqui do que eu estou recuperando, então todo dia eu gero um relatório, ó, estou recuperando. E quando eu chamo o analista, eu falo assim, olha, você recuperou tanto. Ele fala assim, eu recuperei isso? Eu falo, sim, foi o seu trabalho, né, foi o seu trabalho. E foi através do quê? E aí eu abro o leque para eles, eu falo, foi através da sua análise, né? Você olhando os principais indicadores, você olhando os principais itens ofensores. Então, e aí eles começam a entender, então é assim que eu tenho que fazer, né? E aí muitos me chamam e falam, Mari, como que eu posso fazer isso melhor? Né? E a gente senta, olha a tecnologia e vê, vamos estudar como a gente pode entender melhor. Então, quando a gente tem o retorno, eles conseguem entender que fala assim, nossa, realmente,
né? Isso aqui funciona, isso aqui é bom, né? E sem contar também a questão da qualidade de vida que eu coloquei para vocês, antes nós ficávamos aqui até tarde da noite vivendo, não vou mentir. E com a tecnologia, o ZG nos apoiando e até enviando agora automático os nossos recursos, o pessoal fala, nossa, Mari, não é possível. Será mesmo que eu não tenho que gerar nenhum arquivo XML para mandar para a operadora? Eu falo, não, já foi enviado, já está tudo aqui. Então, eles começam a entender que isso realmente veio para o lado bom para eles, né? Para o lado positivo. Então, isso a qualidade de vida é muito importante, né? Eu falo que o meu filho já nasceu sabendo recursar a glosa. De tanto tempo assim que eu ficava inserida dentro do hospital para fazer isso, porque a gente não tinha tecnologia que conseguisse fazer isso de uma forma mais rápida para a gente, até por questões de tempo, né? Isso não tinha. Mas eu acredito que até quando o colaborador ele consegue entregar com uma qualidade, ele sabe que ele tem. A gente sabe que existem fechamentos, isso não vai deixar de existir, né? Mas antes, se ele ficava a semana inteira até tarde, hoje ele não fica, hoje ele fica em épocas de fechamento que talvez que é necessário para conseguir bater as metas e fazer essas entregas. Mas ele consegue entregar de forma melhor. E aí, quando ele vê o resultado disso, né? E quando você vai na operadora, a operadora até parabeniza o seu analista, porque olha que recurso bom. E eu já passei por isso, eu já vi em negociações que eu participei com a operadora, de a operadora chegar e falar assim: olha, o seu analista recursou de forma correta. Então, isso é prazeroso, tanto para a gente que está lá, né, representando a instituição para fazer essa negociação. E aí, quando você retorna e chega para o analista e fala assim: olha, cara, o seu recurso foi bom, Foi e bom. até não só o recurso, olha, o faturamento foi correto, a operadora identificou que realmente essa cobrança está correta, e aí ela vai corrigir, porque quando você leva isso para o analista, ele fala, então, o meu trabalho, o meu olhar técnico, ele está sendo eficaz. Então, não só a tecnologia é uma aliada, mas também essa visão dele de ter que trabalhar e corrigir a causa raiz, você acaba tendo um ganho do lado da sua equipe, né? Porque ela trabalha mais engajada, mais motivada, e também um ganho pelo lado da operadora, porque você cria essa parceria. E a operadora, antes que ela te glose, ela já te liga: olha, Mari, tem uma conta aqui, ó, eu vou glosar mais recurso que você vai receber. Aconteceu isso já? Você falou isso, eu estava aqui pronto para eu falar isso. Nunca, há um ano a gente vem trabalhando pesado aqui dentro da BP, junto às glosas, né? Há um ano bem pesado mesmo. Sempre trabalhamos forte, mas foi um ano bem que nós pegamos firme aqui com a glosa. E junto em parceria com as operadoras. Então, nós trouxemos treinamentos, né? Nós trouxemos palestras, nós trouxemos conversas, né? Entre a operadora e as nossas áreas internas. Quando eu fiz uma reunião esse ano, eu fui numa operadora, ela falou assim: Mari, eu tenho que te dizer que você é o meu case de sucesso. Eu falei: oi? Não ouvi isso. Eu uso você para outros hospitais. E eu falo: então está funcionando, então está dando certo o trabalho que a gente está fazendo, então é isso. E quando você falou de ligar, eu tive 2 operadoras, um mês retrasado, que me ligaram e falaram assim: Mari, vai aparecer uma glosa assim, 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 mas foi um erro meu, né? Então aqui, ó, você faz o recurso, já me manda os protocolos que eu já provisiono aqui o pagamento para você. Quando que eu pensei que alguém ia me ligar para falar que ia me glosar, né? E aí, outra, eu já ligo e já falo assim: mas você não pode evitar? Você não pode evitar? Já que ligou para falar, já me evitar. Então, e aí é um acordo, né? É um acordo, né? E quando a gente tem a parceria, o acordo acontece. Isso aí. E assim, eu acho que muitas pessoas que estão aqui, né, dentro assistindo hoje essa webinar, talvez tenham se identificado com muitos pontos que a gente citou. E eu falo que dentro dessa área hospitalar, se não existir a comunicação, se não existir essa parceria, a gente nunca vai conseguir chegar a lugar algum. E isso tanto dentro da instituição quanto fora, porque uma depende da outra.
depende da nossa parceria com a operadora, mas também depende da nossa parceria interna. Então, se a comunicação estiver interligada, a gente consegue ter uma conciliação financeira mais sustentável, né? Mais sustentável, porque você tem o histórico da sua conta, você, com a tecnologia, ela te ajuda, você avança, você muda os seus processos, você melhora, e você consegue olhar desde quando o paciente entrou até o final do seu recebimento, tudo o que aconteceu. E a partir dali você tem aquela tomada de decisão. A tomada de decisão, eu acho que é o ponto-chave para você conseguir ter uma melhora nos seus processos, nas suas negociações, e aí você consegue levar de uma forma muito mais com embasamento para a operadora. Aí a operadora te enxerga de outra forma. Então, eu acho isso de extrema importância. E eu vi que isso evoluiu muito, né? Desde quando eu iniciei lá como auxiliar de faturamento, até a parte de negociação, conciliação. Então, eu acredito que isso vai evoluir ainda mais. E Mari, assim, eu acho que o BP está realmente, você falou que é o case de sucesso. Realmente, eu acho que muitas pessoas aqui vão começar a te procurar depois, viu? Para saber como que você vai estar seguindo aí o fluxo dentro do BP. Agora, nós vamos abrir para as perguntas, para os comentários. Já tem um comentário aqui da Thaís Macena Alegrete. Na verdade, é uma pergunta. E aí, Mário, eu gostaria que você respondesse até por questões de você estar inserida dentro do processo e você ver a parte operacional, né? Quais habilidades técnicas e comportamentais são mais valorizadas hoje para atuar na área de conciliação financeira entre hospitais e operadoras? Bom, a habilidade técnica precisa conhecer padrões estabelecidos ali pela INS, precisa entender, tá, gente? Então, não adianta eu ter um analista que não entende o processo, tá, tecnicamente. Então, tem que saber o que é um código TUS, tem que saber o que é um TIS, essa parte técnica de cobrança e valoração precisa conhecer. E agora, comportamental, eu entendo que a responsabilidade acima de tudo, mas a vontade de querer fazer diferente diariamente, né? Ter sempre ali a cartola do lado, eu digo para o time, a gente sempre tem que ter a cartola do lado, tirando um coelho, né? E todo dia, gente, todo dia. Precisa ser uma pessoa que não tenha, e aí eu vou usar uma palavra aqui que talvez as pessoas não gostem, mas síndrome de Gabriela. Isso não pode existir dentro de uma equipe que atua com conciliação financeira. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, esse paradigma a gente tem que cortar. Então, não pode ser uma pessoa acomodada, ela tem que ser uma pessoa que queira fazer mudanças diariamente. Não, isso faz toda a diferença, né, Mari? Você vê que faz diferença dentro da equipe e dentro do processo. Tem um comentário da Juliana Munhoz, que eu acho que vai muito de encontro até com a pergunta da Thaís, né? Que ela fala assim, a tecnologia e a IA é uma aliada na análise de grandes volumes de dados, mas não substitui o olhar técnico dos auditores. Nunca. Com certeza não, né? Eu acho que o que a gente veio trazendo aqui é justamente isso. Você tem a tecnologia ao seu favor, porque ela otimiza o seu processo, né? Você consegue ter um olhar para outras coisas, mas ela nunca vai substituir a visão técnica. Porque o recurso de glosas, por exemplo, você tem uma análise lá, a operadora glosou por valor. Mas aí o analista ele vai olhar o contrato, ele vai olhar a cobrança, ele vai olhar se de fato é aquilo, se aquela data está correta, e ele vai mandar as evidências, a documentação, que essa visão técnica e analítica, isso não cabe à tecnologia, e sim à pessoa, né? E nunca vai substituir. Eu achei nunca vai ser substituído. Então, eu achei super interessante, porque acabou entrando um pouco na pergunta, né, da Thaís, e aí juntou com o comentário da Juliana. Eu achei super interessante, porque a gente sabe que aí entra da resistência. Eu falei, tem a resistência? Tem, mas se você tem esse entendimento que ela é aliada, sim, que ela ajuda, mas ela não substitui, aí você consegue ter um analista de sucesso dentro do seu time, né? Exatamente. Tem um outro comentário da Tatiane dos Anjos, que é assim, a comunicação eficaz é extremamente importante para a garantia de um processo redondo. As áreas precisam cada vez mais entender que são dependentes e que isso fortalece a organização. Você quer comentar um pouco sobre isso, Mari? Eu vou colocar um exemplo que eu sempre uso com o meu time, que nós somos um jogo de quebra-cabeça, né? Se as peças elas não estão muito bem alinhadas e com os seus recortes corretos, eu nunca vou conseguir finalizar o quebra-cabeça. Então,
uma área depende da outra. Eu dependo de que um processo lá na recepção seja feito correto, para que eu consiga faturar correto, para que eu consiga conciliar, receber e eu não tenha impacto financeiro no meu caixa. Então, se eu tiver com o joguinho todo bonitinho, eu não vou ter impacto. E se eu tiver impacto, eu tenho força para ir lá e discutir quem causou esse impacto. No caso, a operadora. E aí, e quem causou impacto, que aí no caso da operadora, e até dentro mesmo causou esse impacto, e ele consegue, e ele tem aquela mente aberta para corrigir, porque sabe que aquilo é todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco, né? Ninguém larga a mão de ninguém, e a Ninguém gente larga a mão de ninguém. Exatamente. Tem um comentário também do Marcelo Araújo de Oliveira, que é aqui, ó. É importante que a análise realize o mapeamento da sua carteira como principais pontos, positivos e negativos. Isso irá auxiliar na criação de ações de correção, além de fornecer subsídios à gestão. Esse aqui, eu acho que é aquilo, é o analista deixou de ser fazedor para ser analista. Não é isso, Mari? Exato. O agente fazer, deixou de existir o agente fazer e eu tenho o agente pensar, o agente agir, né? Então, esse caso casa com o que eu falei, com a questão comportamental, né? Então, ele precisa agir, né? Exato. E assim, eu acho que tem mais um comentário que eu acho importante a gente trazer aqui, que é da Luciana Clemente. E aí a gente já começa a entrar para o nosso final aqui, né? E sobre a nossa webinar de hoje. Que é a tecnologia melhora a eficiência, a reduzir custos, aumentar a produtividade, tira a tarefa repetitiva, liberando tempo para as pessoas pensarem e criarem estratégias. E é a tomada de decisão. Porque quando a pessoa ela entende que a tecnologia ela está ao favor dela, que ela pode ter a visão para outras coisas, corrigir a causa raiz, né? Ela dá aquele subsídio, ó, a gestão ela consegue atuar em outras frentes. Você quer comentar um pouquinho sobre esse comentário da Luciana? Eu quero, Luciana, minha gerente. Sim. Luciana, minha gerente linda. Não, e é o que a gente busca aqui diariamente. Ela escreveu exatamente o que a gente busca todo dia aqui. Tirar essas tarefas repetitivas, né? Porque eu falo, gente, será... Eu tenho uma amargura no meu coração. Eu falo, gente, será que as pessoas gostam de ficar fazendo isso todo dia? A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Porque é rotineiro, né? Então, a gente pensa diariamente em como a gente pode mudar esse processo, né? Aqui na BP. Exato. Olha, Mari, eu acho que foi super relevante hoje esse assunto. Eu acho que é um assunto que tem muito ainda, né? Muito a desvendar ainda, é verdade. Muita coisa. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui aprenderam muito com você, pela sua experiência, pelo que você vem trazendo para dentro do time do BP. Vocês estão em constante evolução. E isso é muito bom de ver, porque hoje a gente consegue ter na prova real, né, de que o prestador e a operadora podem trabalhar juntos, desde que cada um entenda qual é o seu papel dentro desse processo. E entenda também onde ele pode errar, onde ele pode acertar, e aí conseguir juntos chegarem num senso comum de que eles estão ali não só para cobrar e receber dinheiro, mas também para o maior beneficiado disso, que é o dependente, beneficiário da operadora, né? Então, e o paciente que vai passar ali no hospital. Eu agradeço demais a sua participação. Agradeço também a participação de todos aqui pelos comentários, pelas perguntas. E a Mari sempre está lá no LinkedIn movimentando, né, com participações em outras áreas, principalmente na tecnologia. Então, sigam a Mari no LinkedIn, Mariana Ferreira, é isso mesmo? Mariana Ferreira no LinkedIn. Mesmo. Eu também estou lá no LinkedIn, Pamela Alexandre, às vezes abordo alguns temas sobre o processo hospitalar. E também ZG Soluções, você pode nos acompanhar tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E sempre estaremos aqui para trazer novas soluções para vocês e também alguns temas que são relevantes para o setor. Então, se você quer acompanhar, se você quer entender um pouco mais do nosso trabalho, o que a gente pode apoiar vocês dentro da tecnologia, assim como o BP já fez, a gente também está lá. Então, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e, com certeza, nós estaremos à disposição para poder tirar as dúvidas de vocês. Mari, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, Pamela, por esse espaço e contar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui e aprender um pouco, cada vez mais com todos.
Tá bom? Uma ótima tarde a todos e nos encontramos nas próximas webinars. Tchau, uma boa tarde. Tchau, tchau.